Abençoada tarde, queridos e amados irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos à Hora da Misericórdia. Mas agora, esta semana, com alguns minutos de antecedência para entrarmos mais no mistério da misericórdia divina. Esta semana, com formação no Diário de Santa Faustina. Ela está aqui nos acompanhando, na imagem dela que representa ela, nos acompanhando neste momento de formação. Quem não estava ontem, vai na live de ontem também, tá certo? Para você ficar por dentro de tudo. Ontem dei uma explanação geral acerca das condições em que Santa Faustina se encontrava para escrever o diário. Era desejo de Jesus, mas eu já quero começar esta tarde hoje falando para você como Deus usa das pessoas para realizar a sua santíssima vontade. E por isso o nosso coração deve estar dócil e pronto para ouvir. Santa Faustina muitas vezes via Jesus com esses olhos, escutava com estes ouvidos, mas muitas vezes era na alma dela. E algumas outras vezes, muitas, era através do padre que era diretor dela, o padre Miguel Sopoco. Vou falar já dele para você. Mas ontem eu não concluí tudo, não é? Falei que essa semana vou expor para vocês acerca da escrita mesmo do diário de Santa Faustina. E quanto Santa Faustina combateu. Ontem falei também que ela chegou a queimar os primeiros escritos, porque numa visão de um pretenso anjo, mas era Satanás transfigurado, né, numa figura de um anjo, conseguiu arrancar dela essa ação de queimar, achar que era ilusão, achar que era inútil escrever sobre a misericórdia divina. De fato, se formos olhar com o olhar humano, escrever é algo muito simples, mas é aí onde Deus usa da sua sabedoria, daquilo que é simples. Santa Faustina queimou os primeiros escritos, depois o padre Miguel Sopoco estava na Terra Santa nesse período, quando retornou o que ela contou para ele, ele determinou que ela escrevesse novamente. E aí ela começou a escrever hoje como nós conhecemos o diário, por isso ele não está numa ordem cronológica. Hoje eu quero trazer outros aspectos a respeito do diário para você. Santa Faustina escreveu 6 cadernos. Eram cadernos onde ela escrevia. Ela começou a escrever em fichas, em folhas soltas. Depois passou a escrever num caderno comprado pela superiora dela. E hoje nós temos os 6 cadernos reunidos no diário de Santa Faustina. E no final, uma anotação extra que ela fazia da preparação dela para a Santa Comunhão. Então, essa edição aqui é a edição que nós usamos aqui no Instituto e que tem também na nossa livraria. Então, quero a irmã vai colocar na tela para você a imagem da casa, do convento. Vira aqui, irmã Terezinha Letícia, para mim, por caridade, a tela de retorno. A casa do convento de Viuno. Essa casa aí foi onde Santa Faustina morou, de 1933 até 1936. Foi aí que ela conheceu o padre Miguel Sopoco. Ele foi nomeado no ano de 1933, em janeiro, como confessor das irmãs da congregação. E ela estava nesta casa, foi para aí. É nessa casa que eu falei ontem que ela cuidava de uma fazenda, do campo, da roça, da cozinha, né? Trabalho simples. E ele começou a ser o confessor também de Santa Faustina, logicamente, sendo ela uma das irmãs da casa. Mas aí as confidências de Santa Faustina, tudo aquilo que ela precisava expor para ele, começou a demorar demais na confissão. Inclusive, depois, em outra formação, nós vamos ver, Santa Faustina já tinha visto o padre Miguel em visão, que Jesus mostrou para ela e disse, é ele que vai te ajudar na difusão da devoção da minha divina misericórdia. Então, quando Santa Faustina viu o padre Miguel Sopoco, ela reconheceu que era o mesmo da visão. Como começou a demorar muito as confissões, as confidências dela, o padre pediu para ela que ela escrevesse num caderno, para que ela entregasse para ele de tempos em tempos e ele pudesse ler. Porque ele levou a sério, ele viu que de fato algo acontecia na alma de Santa Faustina. Ele conversou na época com a madre também, que era a superiora dela. Santa Faustina foi submetida a exames psíquicos e físicos, como todo santo místico, não é? A primeira desconfiança de que não está muito bem do juízo. E Santa Faustina saiu com resultados positivos dos exames, claro, logicamente porque não era fruto de nenhuma alucinação, nenhuma ilusão. Então, Santa Faustina começou, por ordem dele, a escrever
sobre as experiências místicas dela. E Jesus também pedia para Santa Faustina que escrevesse sobre a misericórdia, que era o maior atributo. Então, tudo isso Santa Faustina escreveu em 6 cadernos. Em alguns pontos, ela para, não é porque era interrompida, como eu falei ontem, ela era muito interrompida no escrever o diário. Então, no diário, nós vamos ver, a irmã vai colocar outra imagem também para você ver o diário original, como parece com o nosso. Então, Santa Faustina não tinha instrução, só tinha 3 séries do ensino fundamental, a terceira incompleta, então ela só tinha completa 2 séries do ensino fundamental. Então, ela não sabia escrever intelectualmente falando bem, mas observe que a escrita dela era muito, muito organizada. Isso reflete para nós a organização da alma de Santa Faustina. É por isso que quando nós falamos para você do diário espiritual, que nós elaboramos todos os anos para você ter e fazer a sua Lexio Divina, o quanto é importante escrever, não é? Então, observe que não há, isso é uma página do diário, mas no diário inteiro não há correções, não há riscos e não há modificações. Ela escrevia do jeito que vinha, ela ia escrevendo, não é? Ela ia escrevendo e colocando tudo no diário. Tinha uma letra bonita também, não é? Tinha uma letra bonita, uma letra organizada. Então, Santa Faustina começou a escrever no ano de 1933, naquela casa que você viu a foto, por ordem do padre Miguel. Sou pouco. Mas olha só, eu quero ler para você o parágrafo 1338. O parágrafo 1337, na verdade, para você entender o 1338. No parágrafo 1337, Santa Faustina está escrevendo um relato sobre uma experiência dela com as 5 chagas, as santas chagas de Jesus. Presta atenção. Quando estava rezando diante do Santíssimo Sacramento, saudando as 5 chagas de Nosso Senhor, toda vez que saudava uma chaga, sentia como que uma torrente de graça que inundava minha alma, fazendo-me sentir o antegozo do céu e uma total confiança na misericórdia de Deus. Uma total confiança na misericórdia de Deus. E no parágrafo 1338, ela diz assim: no momento em que estava escrevendo estas palavras, ou seja, as palavras a respeito das 5 chagas de Jesus, eu ouvi o grito de Satanás. Ela escreve tudo e por isso nós perdemos tanto. Não escrevas sobre a bondade de Deus, Ele é justo. E o Ivando, furioso, desapareceu. Aqui mais um parágrafo que mostra as tentações do demônio contra Santa Faustina para não escrever sobre a bondade de Deus. Se hoje nós fôssemos atualizar o meio por onde a misericórdia foi divulgada e é divulgada, hoje nós temos as plataformas digitais, temos aqui o canal do YouTube, né? Tantas coisas que nós fazemos, o Instagram, quando você compartilha, quando você difunde, isso é falar sobre a misericórdia de Deus. Santa Faustina só tinha, tadinha, né? Como ela mesma vai dizer, só tinha a pouca instrução que ela tinha, era somente aquilo que era necessário para escrever o seu diário realmente. Então, além de tudo isso, por isso que o demônio tentava tanto, porque era a única maneira que Santa Faustina tinha, né, de falar sobre a bondade de Deus, de fazer com que chegasse no mundo inteiro. Por isso que hoje o culto à Divina Misericórdia de Jesus é tão conhecido já, por causa do trabalho e da obediência de Santa Faustina numa simples tarefa de escrever. Então, esse é um parágrafo que traz a tentação do demônio contra ela. E eu aproveito para mostrar para você quantas tentações, quantas vezes o demônio sugere você deixar de fazer coisas simples, porque parecem insignificantes para Deus, como, por exemplo, né, os nossos afetos que nós expressamos para o Senhor. Aqueles detalhes da vida que você pode deixar escapar e nesses detalhes o Senhor usar para a tua felicidade e da tua família. Então, as sugestões que vêm do demônio para você desistir, para você não prezar, não zelar pelo detalhe, pelo pequeno, pelo insignificante, é exatamente porque o detalhe e o insignificante aos olhos humanos é que traz toda a beleza para a sua vida. E é o que enaltece
a vontade de Deus, a glória de Deus. Falo isso e nós voltamos lá para o parágrafo 2, aquele que ontem falei para você e não deu tempo ler. O parágrafo 2, Santa Faustina traz um ensinamento prático para a nossa vida no dia a dia. Na verdade, um ensinamento prático de como olhar a vida. A vida de algumas pessoas, muitas vezes, não corre como deveria correr. Não anda, não tem a alegria que deveria ter, a realização que deveria ter, porque falta visão profunda a respeito da vida, do presente, do passado e do futuro. Olha o que Santa Faustina disse no parágrafo 2. Ela colocou como título, ó meu Deus. Quando olho para o futuro, o medo me inunda. Mas por que aprofundar-me no futuro? Para mim, é precioso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha à minha alma. O tempo que passou não está em meu poder. Algo mudar, consertar ou acrescentar não conseguiu nem o sábio, nem os profetas. Portanto, fique com Deus o que o passado em si encerrou. Ó momento presente, tu me pertences por inteiro. Desejo te usar o quanto estiver em meu alcance. E embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça da vossa onipotência. Por isso, confiando em vossa misericórdia, caminham pela vida como uma criança, e faço-vos diariamente o ofertório do meu coração, inflamado de amor pela vossa maior glória. Caminham pela vida como uma criança e faço-vos diariamente o ofertório do meu coração. Você que vive preso num passado, que vive preso em fatos que aconteceram na sua vida há anos, há meses atrás, há tempos passados, ou você que fica olhando para o futuro e por isso desencadeia uma ansiedade no coração, porque o futuro ainda não chegou, faça como Santa Faustina ensina nesse parágrafo de hoje, no parágrafo 2. Momento presente, tu me pertences por inteiro. O momento presente o Senhor te dá hoje nas mãos, para você resgatar aquilo que você perdeu, para você valorizar aquilo que você deixou para trás, para você olhar para momentos da sua vida do passado que ficaram paralisados e hoje você pode atualizar os seus planos, os seus sonhos que estejam de acordo com a vontade do Senhor. Então, convido você a rezar agora, a entregar a Jesus como Santa Faustina. Entrego nas mãos do Senhor o meu passado e o meu futuro. E nas minhas mãos levo o meu presente. Deus abençoe muito você. Jesus, eu confio em vós.